Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou o professor Valderson Amaro Lima e essa é a nossa disciplina Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. Estou nos estúdios de gravação do IFRO Campus Porto Velho Zona Norte, onde ao fundo nós temos uma parede branca com as iniciais EAD, Mudando Realidades, na tonalidade verde. Sou uma pessoa parda, de 1,63 m, barba preta, cabeça raspada. Estou trajando nesse momento um tênis branco, uma calça jeans azul e uma camisa na tonalidade salmão. Do lado direito da sua tela, você tem intérprete de Libras sinalizando. Esse é o sinal que me representa na comunidade surda. Vamos lá, então, para a nossa aula 1 de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, onde nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre administração pública e políticas públicas. Qual que é a relação entre essas duas temáticas, como que elas se confluem no entendimento do nosso conteúdo de políticas públicas. Para começar, então, a gente traz aqui uma introdução, uma abordagem introdutória a respeito das definições e abordagens de administração e políticas públicas. Então, nós temos a administração pública como um espaço de execução pelo executivo de políticas definidas na esfera da política. O que é esse conceito, esse entendimento, né? É que é por meio de políticas públicas que o Poder Executivo, nossos governos, eles executam, né, a administração pública. É por meio de políticas públicas que eles atendem os anseios e as demandas da sociedade, que eles resolvem os problemas públicos. Então, a administração pública, ela se liga diretamente com a temática de políticas públicas, né, no sentido da própria execução da administração pública por meio de políticas públicas. Então, essas são as políticas públicas que tornam a administração pública visível, digamos assim, para a nossa sociedade. Dentro desse mesmo entendimento, então, nós temos políticas públicas como ação governamental. Então, o conceito, né, de política pública ele está justamente relacionado com a ação do governo, né, a ação governamental em prol da sociedade, em prol da resolução dos problemas públicos que afligem, que afetam a nossa sociedade. Okay? Então, como que o governo ele resolve os problemas, né? Que tipos de políticas, então, são possíveis de serem executadas a partir da ação governamental? Nós temos aqui, então, alguns tipos, né, citados. Essas políticas elas podem ser sociais, macroeconômicas, né, e tidas como outros tipos. Então, dentro do rol de políticas sociais, nós temos, por exemplo, as políticas de saúde, as políticas de assistência, de habitação, de educação, de emprego, de renda, de previdência, certo? Nós temos, dentro das políticas públicas macroeconômicas, a política fiscal, monetária, cambial, industrial. E dentro, né, do rol de outras políticas, a política científica e tecnológica, a política cultural, agrícola, a política agrária, ok? Então, a classificação do tipo de política pública, ela se dá conforme a relação do que está sendo proposto em relação ao problema que ele soluciona, certo? Então, a política pública de educação, né, ela está relacionada com a solução de problemas da sociedade no campo educacional, agrária e agrícola da mesma forma. Então, você vai tendo aí essa classificação dos tipos de política de acordo com os problemas que elas visam solucionar, ok? Além dessa classificação, nós temos a classificação da política em tipos distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas ou estruturadoras. Tá? As políticas distributivas, elas são políticas direcionadas para grupos sociais específicos ou para atender a uma demanda específica situacional. Tá? Um exemplo disso, professor, uma enchente, por exemplo. Uma enchente é uma situação excepcional onde ela requer uma ação governamental para a solução de um problema que é daquele momento, daquela situação. Então, aí se aplica uma política distributiva na solução desse problema. Da mesma forma, políticas direcionadas para grupos sociais específicos. Nós temos, por exemplo, a lei de cotas, né? Estabelecida pela política de ações afirmativas. Ela visa o ingresso, né, de estudantes negros nas universidades a partir de uma definição de um percentual
né, de acesso para esses estudantes. Então, essa é uma política distributiva, porque ela atende a um grupo específico, que é a população negra, no acesso ao ensino superior, ok? Na sequência, nós temos um exemplo de política redistributiva, né? O que é a política redistributiva? Como o próprio nome sugere, é uma política que redistribui. Então, ela também atende grupos sociais específicos, mas ela é um pouco mais polêmica, digamos assim. Ela é envolta um pouco mais em situações conflituosas, de debate, né? Que tomam conta da mídia, normalmente. Então, nós temos um grande exemplo de política redistributiva no Brasil, o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família, ele a partir de um recorte, né, de um ganho nacional de todos os impostos que todos os contribuintes fazem para o governo, ele pega um percentual disso que todo mundo contribui e ele destina para um grupo social específico, né, vulnerável socioeconomicamente, ok? Então, essa é uma política redistributiva, é uma política que tira de todo mundo, né, para direcionar para um grupo específico que tem uma demanda específica e necessária diferente do restante da sociedade, certo? Caminhando, então, nós temos as políticas do tipo regulatória, ok? Que são políticas que tratam de comportamentos sociais. E aí um exemplo claro disso, e que talvez você não perceba, é que para nós se tornou meio que automático, quando a gente entra no carro de alguém seu ou de qualquer outra pessoa, você coloca o cinto de segurança, ok? Essa ação de colocar o cinto de segurança, né, ela está incutida dentro de um comportamento social baseado no Código de Trânsito Brasileiro, que diz que todos nós temos, né, a obrigação de utilizar o cinto de segurança nas viagens de veículo, ok? Então, às vezes a gente não percebe, mas ela é uma política regulatória, ela é uma política que dita um comportamento sem o qual nós teríamos aí grandes problemas sociais, né, como já tivemos no passado, relacionado com acidentes de trânsito, número de mortes em acidentes de trânsito. Okay? O outro tipo, então, aqui, constitutivas e estruturadoras. Essas políticas são políticas que ditam a própria dinâmica das políticas. Então, ela dita a dinâmica de outras políticas públicas. Uma política estruturadora, ela define as regras do próprio Estado na atuação das políticas públicas. Um exemplo disso é a distribuição de responsabilidades na nossa política educacional. Então, nós temos como premissa que o ensino superior ele está de responsabilidade do governo federal, o ensino médio do governo estadual e o ensino fundamental das prefeituras, dos municípios. Isso é uma política estruturadora, é uma política que ela define a organização de outras políticas a partir dessa estrutura, ok? Avançando, então, a gente tem, dentro desse conteúdo introdutório sobre administração pública e política pública, uma exploração da relação entre os dois campos, que são administração pública e política pública, como campos distintos. Uma separação entre administração e política, tá? No sentido de a administração científica, né, numa ideia mais da burocracia weberiana, da padronização de processos, da impessoalidade, né, e a questão política em si, de discussão política, da arena política, do envolvimento de grupos sociais na discussão de política. Então, o campo de políticas públicas ele é envolto, né, nessa dicotomia entre administração e política, e na separação, em dado momento, dos conceitos e da ação entre administração e política pública, certo? Isso contribuiu para o desenvolvimento do campo de análise de políticas públicas. Então, dentro do conceitual de políticas públicas, nós temos a parte de formulação e de implementação das políticas, a parte de monitoramento e avaliação, e nós temos um corpo teórico extenso da parte de análise, né, que são os estudiosos que se dedicam a olhar para a política, a destrinchar essa política, como ela funciona, quais são os atores que estão envolvidos, qual que é a parte que compete a cada um. Então, essa separação entre administração e política, ela foi importante para poder trazer
para o campo de análise das políticas públicas um pouquinho do referencial de cada uma das áreas e consolidar esse campo de atuação, tornando o campo das políticas públicas mais forte nesse sentido, porque a partir do momento que você tem essa dedicação, né, no estudo, nos atores, nas premissas de como se relacionam cada uma das ações, você tem aí uma maior clareza do direcionamento das políticas nesse sentido. Avançando, então, todo o campo das políticas públicas ele está envolto dentro dos elementos da administração pública. Então, nós temos a burocracia, que eu já mencionei, né, no sentido da estrutura organizacional, procedimentos, regulamentos governamentais, gestão de recursos. Então, é inconcebível pensar numa política pública sem prever qual é o seu orçamento pessoal, né, recursos administrativos, o que está envolvido nessa proposta. E a tomada de decisão, né? Quais são os processos e mecanismos que serão utilizados para decisão na administração pública? Processos e mecanismos que tragam, né, indicadores e métricas que permitam uma tomada de decisão baseada, né, em fatos, em resultados aí a partir da atuação governamental, tá? E não apenas na intuição do gestor. Então, avançando, né, a gente tem, considerando esses elementos, o processo de implementação das políticas públicas, né, e uma redefinição de público para além do Estado, tá? Essa redefinição de público para além do Estado, ela configura um avanço no estudo das políticas públicas, no sentido de que o Estado não é o único responsável por resolver os problemas da sociedade. O Estado atua em harmonia e em junção de esforços com organizações não governamentais, instituições privadas, a própria sociedade civil organizada, as comunidades envolvidas naquele problema, né, naquele processo. Então, a gente tem, na parte de implementação de políticas públicas, uma concepção um pouco mais ampla da ideia do que é Estado, né, do que é o público para além do Estado, né? E isso exigiu, então, a construção de novas abordagens teóricas. Uma vez que você tem uma mudança de perspectiva teórica em relação ao que é público, você tem, a partir daí, uma alteração também na lente teórica que você vai olhar para isso. Você não pode considerar somente a atuação do Estado mais. Você precisa considerar a atuação do Estado em junção a outros atores, né, como eu já mencionei. Isso traz também alguns desafios, né, na tradução de políticas em ações concretas. E a gente tem no Brasil um direcionamento, uma orientação para o desenvolvimentismo, né, as políticas voltadas para o desenvolvimento. Há exemplo de políticas, por exemplo, que trouxeram para a Amazônia investimentos de polo industrial, né, Zona Franca e etc. Então, não só isso, né, um exemplo é esse, mas a gente tem aí diferentes políticas públicas que podem ser citadas dentro desse direcionamento de políticas voltadas para o desenvolvimento, tá? Uma valorização, por vezes até excessiva, do planejamento, né, em detrimento da própria implementação da política. Então, se planeja muito, né, mas na hora de executar, você tem aí vários gargalos que nem sempre se traduzem naquilo que foi planejado. E políticas orientadas por diagnósticos e avaliações, que é considerado também um avanço nesse sentido, de nós termos políticas que se baseiam em fatos, né, em dados, e não apenas em achismos e intuição, ok? E isso avança, então, para a gente nos modelos teóricos e nas abordagens analíticas a respeito da política. Ora, se eu tenho uma mudança na concepção de público para além do Estado, então eu preciso incorporar esses modelos teóricos considerando multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Quer dizer, existem várias áreas de conhecimento que requerem, né, que estejam incluídas nesses modelos teóricos de análise de políticas públicas. Nós temos, então, cooperação, rede e governança e institucionalismo, porque se eu tenho comunidade, organizações não governamentais, né, outros atores participando disso, eu preciso também olhar como eles cooperam, como eles se estruturam em rede, como que é a governança dessa rede, etc. O administrador como policymaker, então o gestor, né, administrador aqui leia o gestor público, como um fazedor de política, tá? O policymaker é um fazedor de política. E uma perspectiva positivista versus pós-positivista. Positivista, entenda-se, aquela racionalidade e objetividade, né? Com o pós-positivista, entendam-se vocês no sentido de
incluir dentro desse processo uma visão mais social construtivista, né? Uma visão construída a partir da atuação desses outros atores, ok? E isso traz para a gente, então, um avanço em relação a abordagens qualitativas e quantitativas que vão contribuir para, olha só, a avaliação e estudo das políticas governamentais, tá? Então a gente está chegando, né, está avançando no sentido da nossa aula, né, que é no sentido da avaliação. E aí a gente tem dentro desses modelos teóricos e abordagens, né, o principal deles, e que a gente vai ver na nossa aula 2, o ciclo da política pública, né, o Policy Cycle, que ele traz aí etapas, né, da política pública a partir de um arranjo teórico-conceitual de como se dá, né, a elaboração e a implementação de políticas públicas, ok? Então, essas etapas, elas variam, né? Tem uma certa variação de acordo com alguns autores. Alguns autores colocam mais etapas, outros menos, né? Mas a gente vai ver um entendimento geral a respeito desse assunto do ciclo, né? E quais são as etapas que estão incluídas dentro desse processo de política pública como um ciclo, ok? Algumas delas versam sobre, né, a percepção e definição de problemas, a formação da agenda, a elaboração, né, de programas de decisão, a implementação da política de fato, né, e finalmente a avaliação, tá? Esse ciclo a gente vai ver um pouquinho mais aprofundado na nossa aula 2, então não vou me ater muito a mencionar agora cada um dos conceitos, porque a gente vai ter um outro momento para isso. Tá? Mas esse é hoje o principal modelo teórico utilizado para análise de políticas públicas, que considera desde o entendimento, né, o reconhecimento do problema público e se esse problema vale a pena ou não entrar na agenda de políticas públicas para uma ação governamental a partir da sua identificação, até inclusive das decisões, né, das possibilidades de programa para sua solução, né, a implementação e os atores que estão envolvidos nisso, para poder depois a gente ter a parte de avaliação. E aí, avançando então nesses modelos teóricos, a gente tem um outro que é chamado de lata de lixo, né, que está relacionado, a lata de lixo na tradução, né, garbage can, que está relacionado com os gestores adaptam os problemas às soluções disponíveis. Quer dizer, dentro dessa concepção teórica, as soluções já estão ali, né? Os gestores públicos, eles apenas adaptam os problemas que são identificados para aquelas soluções que já existem, certo? Então não existe criação, invenção, né? Uma proposta de nada novo para solucionar o problema. Você pega, na verdade, o problema para aquilo que já está pronto de ser aplicado. E o outro é o modelo de múltiplos fluxos, né? Ou multiple streams. Ele analisa, então, a decisão a partir do fluxo de problemas, fluxo de soluções e fluxo de política. Então, esse modelo, ele defende que para que uma política pública ela seja concebida, elaborada e implementada, ela precisa que essas três janelas elas confluam. Quer dizer, não basta você ter um problema identificado e passível de solução se você não tiver um fluxo de soluções disponíveis e um fluxo político que permita que esse problema entre na agenda. O que quer dizer isso? É preciso que exista um momento oportuno dentro da esfera política para que esse problema se torne um problema de fato discutível e solucionável a partir das soluções, né, que vão ser direcionadas para isso. E aí a gente tem no Brasil vários exemplos disso, né, questões inclusive sociais, que nunca chegaram a ser de fato debatidas e implementadas, como reforma tributária, reforma agrária, que nunca chegaram a avançar de fato no sentido de se trazer soluções para esses problemas que já estão identificados há muito tempo, ok? Porque não existia um fluxo político que oportunizasse isso. Por fluxo político, entendam, um apoio, né, do Congresso Nacional, um apoio de quem está à frente do governo no direcionamento para que esse problema seja solucionado a partir de uma solução que seja de entendimento comum, ok? Então, esse é um modelo também bastante utilizado, que olha para essa questão, né, de qual é a janela política que permite que determinado problema seja colocado em discussão e tenha, então, soluções sendo direcionadas para ele.
Avançando, então, a gente tem, dentro dos outros modelos, né, um modelo de coalizão de defesa, que olha para a política como um conjunto de subsistemas, né, estáveis, que se articulam com acontecimentos externos. Quer dizer, existem acontecimentos externos que direcionam, né, a determinada ação governamental para uma política pública. Exemplo de uma pandemia, né, um conflito, né, em determinada região. Então, a ação da mídia, né, focalizando determinado problema. Então, você tem aí um acontecimento externo direcionando isso. Pode ser defendido por um grupo específico, né, que partilha de crenças, valores ou ideias. Então, quando você tem, por exemplo, um conflito e quando você tem a ação da mídia olhando para determinada ação, determinado conflito, você tem, então, uma coalizão formada em direção àquele problema, que daí se torna uma oportunidade para concepção de políticas. Uma outra abordagem é das arenas sociais, né, que utilizam, né, na verdade, de redes que envolvem laços, vínculos, conexões para colocar o problema na agenda pública. Então, ele olha para os grupos de interesse e a influência desses grupos de interesse no sentido de fazer com que aquele problema seja visto, certo? Então, sei lá, a bancada do agro, por exemplo, né? A bancada do agro, ele é um grupo de interesse que ele tem o poder de, a partir das suas conexões, das suas relações, direcionar a ação governamental para um determinado problema relacionado com a sua atuação, que não é necessariamente um problema visto como tão importante assim pela restante da sociedade, certo? Então, essa arena social, ela tem um poder de direcionar também a política nesse sentido. Então, normalmente, ela trata de assuntos bem delimitados, bem específicos, né? Exemplo, reciclagem de lixo, criação de uma área de preservação ambiental, e aí, aproveitando o exemplo da bancada do agro, por exemplo, né? A gente tem aí discussões imensas sobre essa questão das áreas de preservação ambiental, das reservas indígenas, certo? Então, é um exemplo claro da influência das arenas sociais nesse processo de concepção e elaboração de políticas públicas, ok? Tudo isso traz para a gente, né, a importância das dinâmicas políticas, sociais e econômicas na formulação e execução de políticas públicas. Então, quer dizer, o que determina que uma questão passe a ter relevância a ponto de ser incluída na agenda? Como uma questão se torna relevante? Então, essa é a pergunta central. Né? Em que momento uma questão, um problema público se torna de fato relevante para ser incluída na agenda governamental, para poder, a partir disso, o governo tomar ação? Né? E aí você tem tudo que nós falamos anteriormente, né? Diferentes modelos teóricos que nos dizem como que isso acontece, né? Seja pela influência de grupos de interesse, seja pela formação de uma coalizão, pela ação da mídia, seja pela própria ação da sociedade, né? A exemplo de protestos e manifestações que também influenciam nesse sentido, mas existe uma influência muito forte da dinâmica política, social e econômica que direciona que tipo de política vai ser formulada e como ela vai ser implementada, certo? Então é importante a gente estar ciente disso. Outra coisa é usar a análise de fatores contextuais que moldam o ambiente político-administrativo. Então, fatores do contexto, fatores do momento, que de repente tornam determinado problema, determinada ação oportuna, né, para aquele momento específico, e que anteriormente não era, certo? Porque não existia essa oportunidade do contexto, tá? E isso influi também, né, na importância da avaliação de políticas públicas para medir o impacto e a sua eficácia, né? Então, a utilização de métodos e ferramentas na avaliação de políticas e programas governamentais, ela vem contribuir para uma maior cientificidade da área de avaliação, da área de monitoramento, né? Para tornar isso mais profissional, para fazer com que as políticas elas sejam de fato direcionadas para demandas, né? E elas sejam avaliadas e monitoradas conforme indicadores que permitam avaliar se de fato aquele problema foi solucionado, ou se de fato aquela política contribuiu para a solução daquele problema ou não, tá? Então, tudo que nós vimos até aqui, ele conflui também para uma melhoria e um entendimento a respeito do impacto de como a avaliação e o monitoramento eles são importantes para o próprio avanço da política pública nesse sentido, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa nossa aula 1. Segura firme aí, vamos em frente que a gente tem ainda mais 2 unidades pela frente. Vamos lá.
Educação à distância, mudando realidades.